Olá, tudo bem? Graça e paz. Quero que Deus te abençoe neste momento. É, Inclusive, quero fazer uma oração por você, rápida, por você, por sua família, todos aqueles que você ama, todos aqueles que estão próximos a você. Pedir a Deus que, na sua infinita graça e misericórdia, Ele possa alcançar você, sua família, todos os seus, e que o Espírito Santo possa dar a direção e possa dar ao teu coração o entendimento da palavra do Senhor. Nós só conseguimos entender a palavra do Senhor, receber essa palavra quando a gente é direcionado pelo Espírito Santo. Então eu vou falar hoje rapidamente aqui de um tema que eu estou gravando principalmente para os irmãos ali da Igreja Nova Geração, aqui em Ferraz de Vasconcelos, e especificamente para o grupo de homens que Geração de Valentes, esse grupo estava falando sobre alguns temas na última reunião da rede de homens e acabaram por citar algumas coisas e gostariam que eu desse um posicionamento, um entendimento pessoal em relação ao tema que eu quero falar com vocês. Então, o tema que eu vou tratar hoje, principalmente, está relacionado às festas pagãs de uma forma geral, mas eu quero tratar especificamente nesse tema agora sobre a questão das festas juninas. É, Se o cristão pode participar, deve participar, se as igrejas podem, igrejas cristãs, né? Eu estou dizendo aqui igrejas cristãs evangélicas. Não quero tratar agora esse tema relacionado à fé católica, à fé espírita ou de outra religião. É um tema que especificamente eu quero tratar sobre a fé cristã, a fé bíblica, e aí nós trabalhamos em cima disso, o que a Bíblia pode nos orientar em relação a isso, e qual que é o meu posicionamento pessoal também em relação à questão das festas juninas, as festas dos santos católicos, tá bom? Então eu queria primeiramente, para a gente dar uma esclarecida aqui e abrir esse tema, Filipenses capítulo 4, eu queria que você, se pudesse abrir também na sua Bíblia, é muito importante, porque quando você vai para a palavra do Senhor, vai para a Bíblia, você começa a se esclarecer, a ser esclarecido pelo Espírito Santo. Então, aquilo que nós ouvimos de outra pessoa pode ter base ou não na Bíblia. É importante quando você ouve de alguém que você conhece, que você sabe que tem um testemunho de vida, que você sabe que tem uma expressão de relacionamento com Deus, é muito importante isso. Mas você não pode ficar dependendo disso. Você precisa ter o seu próprio relacionamento com Deus, sua própria conexão com a palavra. Por mais que você acredite que tenha dificuldade, que você não tenha entendimento para poder entender a Bíblia, peça para o Espírito Santo te orientar. Então, nessa oração que nós fizemos agora, eu pedi isso ao Espírito Santo e eu quero também que essa seja a sua oração para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você possa entender um pouco mais da palavra do Senhor. Então, o capítulo 4 de Filipenses, a carta de Paulo à igreja de Filipos, os irmãos filipenses, a partir do verso 4, ele diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Então, primeiro ponto, eu gostaria que você entendesse que essa fala que eu estou fazendo aqui em relação a isso não é para atacar uma religião específica, não é para condenar uma ação que um pastor faça ou que um membro de uma igreja faça ou que algum membro da própria igreja, né, se você é aí da Igreja Nova Geração, que não é para atacar ninguém, é para esclarecer de acordo com o entendimento que o Espírito Santo tem me dado em relação ao que a Bíblia diz a respeito desse tema especificamente também, né, que também está incluso dentro de um tema mais amplo, que são as festas pagãs, os significados distorcidos ou invertidos da religiosidade. Então isso encaixa tudo em relação a isso. Então aqui é um estudo bíblico para um grupo de pessoas que se denomina cristão evangélico, que faz parte do grupo Igreja Missionária Nova Geração, grupo
da Rede de Homens Geração de Valentes. Porém, se você não faz parte desses grupos, não faz parte dessa igreja, você pode usar também como base para que a sua fé cristã seja baseada na palavra do Senhor, no entendimento da palavra do Senhor, e você possa expressar também uma adoração ao Senhor, adoração a Deus, e não deixar que qualquer adoração que você faça, qualquer veneração, qualquer tipo de ação espiritual que envolva entidades espirituais de determinados caminhos aí, ou direções, possam ser por você adorada ou venerada, ou de alguma forma receber aquilo que somente Deus pode receber. Então, primeiro ponto é que nós precisamos nos alegrarmos no Senhor. Então a nossa alegria tem que estar no Senhor. Se você é um cristão, se você faz parte da igreja de Cristo, se você um dia já nasceu de novo, se você já recebeu Jesus, a tua alegria, ela precisa estar conectada naquilo que você faz para Deus. E tudo que você faz para Deus, com certeza é uma semente tremendamente abençoada que vai gerar fruto para esta geração, para esta terra e também para a eternidade, quando nós estivermos com o Senhor. Então, essa alegria, quando o apóstolo Paulo fala alegrem-se no Senhor, é porque a gente tem que estar se dispondo a se alegrar. A alegria nem sempre ela vem naturalmente, né? Às vezes quando você recebe alguma coisa, uma bênção, um presente, você fica alegre naquele momento, talvez passando por tantas dificuldades, você fica alegre, você meio que esquece das outras coisas. Mas a alegria do Senhor é aquela que você, independente do que está acontecendo no momento, você continua tendo essa alegria. E nós precisamos nos esforçar para viver nessa condição também. Quando bate o desânimo, quando bate a ansiedade, quando bate o sentimento de depressão, nós precisamos expulsar isso da nossa vida e nos alegrarmos no Senhor. E aí o verso 5, ele fala que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Então, assim, nisso eu estou dizendo para você que não é uma forma de apontar ou de cercear a liberdade de alguém. Se você tem um amigo, um irmão de uma denominação A, B ou C, e ele de alguma forma comemora essa festa, né, que é uma festa pagã, embora ela nasce com um conceito aqui no Brasil, com o conceito da Igreja Católica trazendo essa comemoração, né? Então, mas é uma festa pagã, uma festa que observa princípios e valores relacionados a deuses que não são relacionados ao Senhor, a Deus mesmo. Então, isso que eu queria que você entendesse bem e nós vamos caminhar por aí. Então, quando Paulo ele fala para que nós devemos nos alegrar no Senhor e de que a nossa amabilidade seja conhecida de todos, ele também finaliza o verso 5 dizendo: perto está o Senhor. Então, se perto está o Senhor, a vinda do Senhor está próxima, se a presença do Senhor está perto de nós, nós precisamos ter uma vida condizente com aquilo que agrada a Deus. Então, primeiro ponto, já vou ampliar essa introdução aqui. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus, é o que a Bíblia diz. Se aquilo que você estiver fazendo, você tem dúvida se aquilo agrada a Deus, na dúvida, você já está começando a desagradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 fala exatamente isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. A dúvida é contrária à fé. Então, quando você faz algo consciente que Deus está sendo glorificado, que Deus está sendo adorado, que um testemunho que você dá que aquilo glorifica a Deus, uma ação que você faz que aquilo glorifica a Deus, então você faz com segurança. Quando você começa a ter dúvida, falar, será que isso é bênção, será que não é? Toma muito cuidado, que muito provavelmente já está no caminho de algo que não é bênção, tá bom? Então, perto está o Senhor. Se o Senhor está perto, eu preciso ter um testemunho condizente com a presença de Deus na minha vida e no ambiente que eu convivo. E aí, ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Então, quando eu tenho um comportamento de não ficar ansioso com algo, não ficar indeciso, inseguro com algo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai ser árbitro no meu coração. Então, se você está fazendo algo e você não sente paz em Deus nisso, você não sente paz na palavra, é importante que você comece a julgar se isso realmente é para você fazer ou é para você estar nesse ambiente. Então é um ambiente onde você não sente paz. É um ambiente que as coisas ali não concorrem para o Senhor ser adorado. As coisas que estão acontecendo naquele ambiente não concorrem para você ter uma comunhão com Deus. Então você precisa, talvez, no ambiente que você está, por exemplo, agora eu vou ser específico, no ambiente de uma festa que está canalizada com adoração, veneração a santos, ou a pessoas que passaram nessa vida e já não estão mais entre nós, e aí são lembradas e veneradas, e o nome delas são colocadas em evidência, mesmo que o nome dessas pessoas possa ser o nome de apóstolos, de profetas, de pessoas que foram bênção, e são bênção, né? Na eternidade, estão lá na eternidade com o Senhor, estão aguardando o julgamento, estão na presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos orienta sobre a questão de consulta a mortos, a veneração a mortos, de que nós não podemos dar em nenhum momento uma adoração qualquer para qualquer pessoa, para qualquer imagem, para qualquer ambiente, para qualquer situação que seja uma adoração que tenha a ser canalizada a Deus. Então, se você tem paz com Deus, desde que você tenha uma base na palavra. Então, olha só, o que eu estou dizendo para você. Você é uma pessoa que não tem vivência na palavra, que você não lê a Bíblia, que você não ora, não tem um relacionamento com Deus, talvez você vai ter paz em tudo, em tese, né? Você não vai verificar em nada algo que discorde da vontade de Deus. E aí que se você não identifica que aquilo está discordando da vontade de Deus, aparentemente para você não, tudo bem. Aí você ainda usa o verso 13 do capítulo 14, né? Que é tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso fazer tudo, né? Não é isso. O que o texto da palavra do Senhor, dentro do contexto que o apóstolo Paulo fala, não é que tudo posso, que ele pode fazer tudo. Pelo contrário, né? Ele diz assim, que ele tem a condição de passar por todas as dificuldades, adversidades, crendo que o Senhor é aquele que sustenta ele. Então, assim, precisamos verificar constantemente qual tem sido a motivação do nosso coração, qual tem sido a decisão do nosso coração para nós tomarmos alguns passos. Então, é a paz de Deus, verso 7, que vai além, que excede a todo entendimento. Esse entendimento é o entendimento do que você tem guardado durante sua vida, o que os seus pais te ensinaram, é o entendimento que você tem na escola, é o entendimento que você tem que se acha que é bom, o que não é. Isso, a paz de Deus vai além de tudo isso e vai te dar uma segurança e na sua mente e no seu coração em Cristo Jesus, se aquilo que você está fazendo, onde você está envolvido, se isso realmente é de Deus. E aí no verso 8, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Então, como eu vou pensar em coisas boas relacionadas à nobreza da palavra, à correção de Deus, né, aquilo que é correto, a pureza do Senhor, se eu estou convivendo ou se eu estou num ambiente impróprio para isso? É diferente. O que você está fazendo nesse ambiente? Aí você fala assim, poxa, mas então não posso participar de nenhuma festa? E aí vem aquele entendimento, né? Ah, mas é uma festa da família, os familiares estão chamando, os familiares estão me convidando. Ah, o problema de eu ir? Não, não há problema de você ir em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você estiver, não há problema nenhum. Você pode estar em qualquer lugar. A questão é qual é a motivação ou o que você está fazendo ali. Você pode estar num ambiente muito pecaminoso, mas se você estiver naquele ambiente, fazendo a transformação do ambiente,
fazer como Jesus fazia. Ele estava em ambientes era julgado pelos ambientes que ele estava, as pessoas utilizavam daquele comportamento, vamos dizer assim, de Jesus, de ir em lugares que não era comum para as pessoas religiosas, para dizer, olha, Jesus come com os pecadores, bebe com os pecadores, para utilizar esses argumentos para tentar diminuir, né, o ministério de Jesus. Mas ele estava nesses ambientes para transformar o ambiente. A pergunta que eu faço é a seguinte: se você for numa festa, por exemplo, você vai ter autoridade para chegar lá e falar assim, eu quero fazer uma oração, quero dar uma palavra? Você vai ter essa autoridade para fazer isso? Você vai ter autoridade para estar orando por alguém nesse ambiente? Você vai ter autoridade para falar a respeito do amor de Deus para as pessoas? Se você vai neste ambiente, neste lugar, para fazer essa transformação, aí vai na bênção. Inclusive você que é da igreja, você fala, ó, tem uma festa para eu ir e tal, vamos lá, nós vamos orar juntos e nós vamos direcionar e você vai falar, eu vou perguntar para você o que você vai fazer lá, você tem ideia, o Senhor te mandou lá para você fazer alguma coisa, para você liberar uma palavra, para você orar, você já pediu para as pessoas ali para você fazer alguma coisa em relação a isso? E quando você fizer, você vai falar algo que agrada as pessoas ou você vai falar algo que agrada a Deus? Então, essa situação, essa condição, ela é muito específica. Então, nós precisamos vigiar muito aonde nós vamos, porque se nós estamos em lugares que o Senhor não nos liberou para estarmos, nós não estaremos na bênção do Senhor. E se nós estivermos em lugares que o Senhor nos mandou estar, nós estaremos abençoados pelo Senhor. Não importa o local geográfico, não importa o ambiente externo, importa é o que nós estamos fazendo em relação ao chamado do Senhor. Então, quando ele diz aí, no verso 9, ele diz, põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então olha que Paulo diz, olha, vocês coloquem em prática aquilo que vocês viram eu fazer. Paulo talvez foi o único que teve coragem de dizer, né, teve autoridade de dizer, ele falou assim, ó, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então aquela fala, né, de falar assim, ó, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, ela não é uma fala real e verdadeira e baseada na palavra do Senhor. Seria muito difícil, por exemplo, tratar um assunto desse se eu mesmo particularmente, eu tivesse uma ação de estar em ambientes desse tipo e não fazendo diferença nos ambientes desse tipo. Então, se eu estiver em um ambiente onde vai ter uma festa, onde vai ter alguma comemoração específica, situações onde o ambiente já está claro que aquele não é uma festa de família, de aniversário, não é um noivado, não é um casamento, não é um churrasco da família, mas é uma festa que tem um cunho espiritual, sim, onde são evidenciados situações de nomenclatura, músicas que são elevado o nome de santos, onde um ambiente da festa junina ele trata de um casamento e esse casamento é meio conturbado porque não é um casamento muito dentro da normalidade. Então, assim, tem uma situação bem complicada. Ali, muitas pessoas acabam se embebedando, muitas pessoas acabam utilizando de recursos ou de argumentos ali para estarem fazendo algum tipo, inconscientemente, de adoração a santos. Então, eu preciso falar isso para vocês. Como eu disse, é uma palavra direcionada ali para o grupo de homens, geração de valentes da nova geração. É uma palavra que se estende para a igreja missionária nova geração. Nós não deixamos de falar isso na igreja, nós estamos sempre pregando e falando sobre temas como este, mas também é uma palavra que você pode levar isso para o teu coração e você pergunta para o teu pastor, se você é um cristão de outra igreja, fala, pastor, eu ouvi o pastor X falando sobre isso, e o pensamento dele, o entendimento dele é que não há essa conexão de participação com isso, com festas especificamente pagãs e que tem a conjectura ali, a conexão
com santos ou com entidades espirituais que são veneradas, são elogiadas, são lembradas, e ambientes que trazem essa conexão espiritual, que não é a conexão da palavra. E aí você fala com ele, pergunta, ele vai te explicar com certeza, vai dar as razões, e fica com as razões que ele der para você, tá bom? Afinal de contas, você decidiu estar nesse ministério, decidiu estar embaixo dessa cobertura. Como esse vídeo está indo para o meu canal do YouTube, então ele fica aberto. Não vou deixar ele particular só para alguns. Ele fica aberto. Quem assistir, assistiu. Quem não assistir também, não há problema nenhum. Mas é para deixar aqui uma marca. Isso é muito importante, é muito importante. Eu falo aqui, por exemplo, aqui no meu livro, Inversão de Valores, eu trato desse assunto no capítulo 5, sobre os significados legítimos e que tiveram os seus sentidos, né, seus valores invertidos, né? Então, trata disso também. Falo sobre a questão do Natal, a Páscoa, o Halloween, e não trato especificamente da questão da festa junina, que é bem pontual, mas você precisa dar uma avaliada, faz uma pesquisa, sabe? Faz uma pesquisa, não somente numa fonte, mas várias fontes. Busca saber isso aí. Se você é um pai cristão, por favor, meu irmão, não submeta seu filho, sua filha a colocar uma roupa caipira ali para dançar uma quadrilha. E isso aí pode trazer coisas muito negativas espiritualmente, emocionalmente no futuro. Aí você fala, mas todo mundo vai participar e tal, se não participar ele vai ficar triste. Explica para ele, vai na palavra. É função nossa também como pais orientar os nossos filhos na palavra. É no caminho, eu tenho que andar no caminho com ele. Gasta um pouquinho de mais tempo, vai para a palavra, fala, nós temos isso, isso, isso. Olha só o que Gálatas 5, vou voltar aqui um pouquinho aqui, Gálatas 5, fala um pouquinho sobre esse tema assim, de uma forma mais aberta, vamos dizer assim, mas trata disso. Se você puder abrir lá na tua Bíblia, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Gálatas 5,16. O apóstolo Paulo escreve também aos irmãos da Galácia, e os Gálatas recebem essa informação que também é pra gente. E ele diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito de Deus, letra maiúscula aqui, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, é uma conexão muito, muito importante. Nós temos tantas coisas importantes para fazer, nós temos tantas coisas que nós podemos trazer os nossos familiares para uma vida de reino de Deus. E às vezes você vai falar assim, poxa, se eu não participar, vão achar que eu sou um crente que não se conecta. Ok, qual que é o problema? Eles já sabem que o crente não se conecta com o mundo. Às vezes eles sabem mais do que você. Então você precisa começar a saber também que você não é para se conectar com as coisas do mundo da forma como você fazia antes, ou como as pessoas acham que você tem que fazer. Então, para os seus familiares, interceda por eles, ore por eles, explique para eles, sabe? Explique para eles o porquê que você não participa. Você tem que ter conhecimento. Fala, por isso, talvez eles vão falar assim, puxa vida, ainda bem que você falou, eu não sabia que era assim. Talvez seja um gancho aí para você levar a conversão para eles, sabe? Eu acredito que o que muito falta nas pessoas olharem para nós como cristãos e quererem ser cristãos é que nós estamos sendo muito mornos nos nossos posicionamentos. Nós fazemos muitas concessões. Então, precisamos realmente entender que nós temos que viver pelo Espírito. Então, vivam pelo Espírito, de modo algum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne... Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Esses estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Tá vendo? Quando eu vou para a palavra, então, minha sugestão agora, tem dúvida ainda? Acho que o que eu estou falando aqui é muito radicalismo, que nos tempos de hoje isso não pode ser feito, ou que isso não dá chance para você ganhar os teus parentes? A minha pergunta é, quantas vezes você já evangelizou os teus parentes? Quantas vezes você foi
na casa deles para orar por eles, sabe? Quantas vezes você chamou eles para dentro da tua casa, levou-os na igreja? Então, invista nisso, invista em mostrar para eles algo que eles não têm, que você também não tinha e que eu não tinha antes, que é o relacionamento com Deus e com a palavra. Essa vida é a vida que jorra dentro de nós pelo Espírito. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, servos de Deus, nós temos algo para oferecer, mas não é porque nós temos, porque nós somos melhores, não. É porque um dia nós também recebemos. Nós recebemos e podemos dar, para que eles também possam receber e entregar a outros. E aí ele diz assim: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E essa lei é a lei que traz toda a condição, né, toda a condição de afastamento de Deus. Então nós somos conectados com Deus. Aí ele diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, né? Imoralidade sexual. Então pensa, se ambientes como esse, de festas mundanas, onde as pessoas às vezes saem um pouco fora aí daquilo que é normal do dia a dia, acaba bebendo, uns usam drogas, e são ambientes que às vezes podem acontecer essas coisas, porque a carne está sendo alimentada ali. Né? Os desejos naturais carnais estão sendo alimentados. É diferente de você estar buscando ao Senhor. A diferença é estar num culto ali onde o Espírito Santo vem, convence do pecado, da justiça, do juízo, você se quebranta, se lança para o Senhor. Impureza, libertinagem, idolatria. Então aí esse é o ponto bem importante. Uma festa junina, ela tem músicas, ela tem ambientes, ela tem referências que remetem aos santos. Feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez, que também é muito comum. É muito comum, festa junina tem a questão do tal do quentão, né? E aí, infelizmente, agora eu vou ampliar para você aqui que é da nova geração, para você entender, talvez você não saiba disso, mas infelizmente muitas igrejas acabam trazendo as festas pagãs para dentro da igreja para tentar trazer as pessoas para dentro da igreja e acabam trazendo o mundanismo. Então, ao invés de ser um quentão, passa a ser um crentão, e aí passa a ser, de vez de ser festa junina, festa não sei do que, festa não sei da quanta, mas traz todos os elementos. Traz todos os elementos para poder conectar as pessoas. Isso, no meu entendimento, não posso dar que é base bíblica, mas no meu entendimento é uma coisa que nós não deveríamos fazer como igreja. Não devemos fazer. Nós temos muito mais o Espírito Santo para entregar para as pessoas do que aquilo que o mundo tem para oferecer, né? Então, se alguém faz, continuo dizendo de novo, se alguém faz, se conhece algum ministério, alguma igreja que faça, não faça julgamentos em relação a isso, mas eu estou falando de uma forma geral, tá bom? Até porque a gente que acaba desenvolvendo o chamado pastoral, profético, você tem que denunciar, ou você tem que falar com amor, com direção, mas assim, tem que falar, inclusive, como pastor, para cobrir aqueles que estão debaixo da cobertura pastoral. Então, aí ele fala assim, olha, ele fala da embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ele diz assim, eu os advirto, como antes já vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E depois ele fala do fruto do Espírito, né, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, tá? Então, assim, para finalizar só, teria outros textos aqui de Efésios para falar para você a questão de que nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra hostes espirituais, né? Efésios 6, você vai ler lá, você vai ver a partir do verso 10 da armadura do cristão e que há uma guerra espiritual. Então entenda que a guerra espiritual ela acontece em vários momentos, não é só na hora que você está orando, não. É no dia a dia, são nos ambientes que você acaba participando. Então, domínio próprio talvez seria
a manifestação desse fruto que você precisa ter em momentos em que você tem que falar não, sabe? Aí vem alguém te convidar, você vai, aí você fala não. Eu tive uma experiência dessa semana agora passada. Alguém me convidou para uma festa e tal. Eu falei, olha, não participo, agradeço o convite, mas não participo desse tipo de festividade, né? Então, assim, eu não preciso me explicar muito. Eu poderia só falar, não quero, obrigado. Também não vai falar assim, eu vou ver se dá para eu ir, aí depois arrumar uma desculpa. Não, seja específico. Fala, olha, não dá para eu ir, eu não quero ir, ou eu não posso ir. Não sei, a forma que você vai falar, você entende como você vai falar com a pessoa, para não chatear, não magoá-la, mas agradece pelo convite, porque ela convidou justamente porque gosta de você e gostaria que você estivesse naquele ambiente. Caso você vá, aí você precisa fazer diferença lá, porque senão você vai estar carimbando um ambiente, você vai estar carimbando o ambiente que aquelas pessoas estão. Aí o que a pessoa fala? Se até o irmão tal tá lá, até a fulana de tal tá lá, então é sinal que o negócio é legal. Então pensa só sobre isso, faz a tua avaliação, não importa quanto tempo de crente você tem, quanto tempo você já se entregou ao Senhor. A Bíblia Sagrada está disponível para você, não importa a tua cultura, o teu entendimento. Hoje se você não consegue ler, você pode ouvir a Bíblia, baixa a Bíblia no seu celular, você fica ouvindo a Bíblia e com certeza você vai ter um entendimento da palavra do Senhor. Então, teria outros elementos aqui para colocar especificamente, mas você pode fazer pesquisas. Faz pesquisa na internet, mesmo no YouTube. Tem muita gente que fala sobre isso e especifica o porquê sim, o porquê não, né? Tem vários. E tira para você o seu ensinamento e saiba que onde você estiver, se você estiver comissionado por Deus para um propósito, então você está abençoado ali, você vai fazer diferença. Agora, se você está em ambientes que não era para você estar, você vai se sentir um peixe fora d'água e você não vai ver a hora de querer ir embora e não vai ficar bem e depois você vai ficar entristecido com você mesmo. Então, que seja uma oportunidade de você dizer não, sendo possível, e você querendo, faça isso. Se você tiver desejo de conhecer, se você tiver desejo de participar, comece a orar um pouquinho mais profundamente, porque Deus tem muito mais coisa para nós, para você e para mim, tá bom? Deus abençoe e fico à disposição. Você pode colocar no comentário a dúvida, você pode ligar para mim. Eu vou estar disponível aí para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.